vamos lá, né? Esse aqui é um pouquinho mais espinhoso, mas é muito importante. Custos, né? A gente estava falando antes, né, que às vezes tem um mau entendimento da operadora, né, que custa muito, que não sei o que e tal. Bom, pessoal, se não ficou claro até aqui a relevância desse player, eu não sei mais o que fazer, tá? Agora vamos, né, ainda nesse ponto de desmistificar custos, né? Se tem um entendimento de que o operador é mais caro, né? É mais caro que X, é mais caro que Y, é mais caro que Z. O que para nós aqui a gente sabe que não é verdade, mas é importante, né? Agora com dois especialistas, a gente aproveitar o momento e esclarecer para os hotéis, né? Essa questão do custo e a tal da tarifa net, né, se a gente puder encaixar aí nas falas, né? Que também é muito relevante na questão operacional da coisa, né? A gente sabe quando vai fazer o setup dos hotéis, ensinar, a gente tem que tratar sobre a diferença de tarifa comissionada para tarifa net. E até aproveitando, te cortando, mas incluindo mais uma vírgula nessa pergunta, né? Até desmistificar muito, né, o termo tarifa net versus comissionamento. Né? Às vezes a gente vem muito com a ideia de outros players que cobram comissão, né? Eu vi que tem gente perguntando ali sobre comissionamento no chat, né? Como que é esse mundo aí de tarifa net e comissionamento que também às vezes são sinônimos, mas muitas vezes são antônimos, né? E são bem distintos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, se vocês puderem explicar um pouquinho para o povo, a gente agradece também. É isso aí. Pessuto, quer iniciar essa? Bom, essa é boa de falar. Essa é difícil. Não vamos entrar nem no mérito de percentuais, tá? Vamos falar no contexto geral. Tá. Vamos imaginar o seguinte, né? Primeiro, o operador ele tem que respeitar toda a cadeia produtiva, né? Então, o seu hotel vai estar disponível lá através da operadora, uma tarifa net, né? Que no caso é uma tarifa de custo, né? Que você vai receber e, portanto, você vai recolher imposto sobre uma tarifa de custo. Esse é o primeiro ponto, né? E para respeitar toda a cadeia produtiva, né? Ou seja, a comissão do agente de viagem, né? Os custos de divulgação, né? De distribuição, toda a estrutura que está por trás das equipes operacionais, comerciais, as equipes de negociação. Bom, aí nós vamos entrar em estrutura empresarial, que eu acho que não convém, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, que o agente de viagem hoje no Brasil ganha de 10% a 14% em alguns casos, né? Quando você passa uma tarifa net aí, que geralmente tem um percentual um pouco maior do que a das operadoras, das OTAs, não é porque fica tudo para a operadora. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender, né? Porque o parcelamento dessa venda, né, muitas vezes feitas, na maioria das vezes aqui nas operadoras feitas a longo prazo, né? Também o custo é nosso, né? E o dinheiro está custando caro hoje no Brasil. Acho que todo mundo está acompanhando que as coisas subiram bastante e, por consequência, o custo de distribuição também aumenta, no nosso caso aqui, como operadores. Então, se a gente imaginar que vocês estão recolhendo imposto sobre uma tarifa menor, vocês já sabem o quanto vocês vão receber, né? E que a gente está intermediando e fomentando toda a cadeia, talvez não seja tão caro quanto parece. Além disso, eu vou colocar as questões que o Felipe colocou lá atrás. Uma previsibilidade futura, né, porque tem uma antecedência de compra, uma maior permanência, né, e no contexto aí de fortalecendo o contexto de inclusão, né, dos destinos nas prateleiras, hein, é o desenvolvimento composto aí por todos daquele determinado destino. Em contrapartida, e não onerando aí o negócio das OTAs, muito pelo contrário, eu acho que tem que ser saudável para todos os negócios, a gente tem uma situação que precisa ser desmistificada, porque dado o momento você está pagando uma comissão menor, mas para você ter a visibilidade em destaque, junto com outras propriedades como casas, apartamentos, etc., você tem que pagar mais caro por isso, né? Se você quer o destaque ali na primeira página, custa mais tanto. Se você quer tá num aplicativo, uma tarifa opaca, mais tanto. Então, assim, o empresário só vai se dar conta de que custa mais caro essa distribuição no mês seguinte. E muitos não fazem essa conta, né? Porque
A tarifa ali no relatório entra bonita, entra cheia, mas você está pagando o imposto sobre a tarifa cheia, o cartão do cliente está raspando na sua máquina, né? Muitas vezes, eu acho que tem outras tecnologias aí que já suportam esse custo, mas também é um custo adicional, né? E no mês seguinte você vai ter que pagar a comissão pro cara. Então, assim, é um jogo de números que muitas vezes no mês fica imperceptível. Fica assim, poxa, a diária média da operadora aqui no meu hotel é muito menor que a diária do uma OTA. É evidente. Só que se você colocar as diárias públicas finais, você vai ver que a tarifa da operadora ali é compatível com o que você percebe dentro de uma OTA e você não vai ter que pagar mais nada além disso no mês seguinte, entendeu? Né? Você já sabe quanto tá vindo. Então, eu acho que colocando na ponta do lápis direitinho, claro, tem N situações, né? Em dado momento, e destinos que envolvem risco e tudo mais, que aquilo que a gente já falou, talvez o comissionamento seja um pouco maior, porque outros competidores de vocês, hotéis, já têm essa prática, né? Para subsidiar todo esse mecanismo que a gente falou. Mas eu não vejo e olha que eu fui hoteleiro, de novo, reforçando. Eu não vejo isso, inclusive, era uma discussão que a gente tinha internamente. Poxa, legal, a diária, vamos usar o exemplo aqui da empresa que eu tô. Da CVC, a diária, no fim, sobra pouco, mas quem determina o quanto vai sobrar a tua diária é o teu preço de venda. Então, assim, é outra desmistificação, julgar muitas vezes as operadoras como direcionadores de públicos que você não gostaria de ter no seu hotel. Também passa por isso. Então, assim, o que vai determinar o público que está no teu hotel, cara, é o teu preço. E aí você que tem que ter a consciência, né? Teu preço, teu serviço, do quanto isso é relevante para você ou não. Mas falando de custar caro ou custar barato, né, tem que tomar cuidado ali para ver o mês seguinte quanto chega na fatura do comissão a pagar, para ver se realmente ficou mais caro. Posso afirmar com alguma segurança que não, né? E, diante do que a gente falou aqui, não custando mais caro ou custando a mesma coisa, é evidente que o negócio complementar de estar lá o ano todo e não só surfar a sazonalidade, vai valer a pena, vai ser um diferencial. Muito bom. De novo, nessa visão mais holística da operadora, não só, né, estão pedindo um markup muito alto, né? Como tu falou, essa questão, óbvio que se pegar uma tarifa cheia, uma comissionada, a diária média vai ser maior que uma tarifa net, que é o que se passa para a operadora, né? Isso é muito direto, mas é óbvio, tem que ser dito também, né? Show, beleza. Você está bem sucinto, acho que o pessoal já resumiu bem aí a questão da importância da operadora, né? Eu vou falar um pouco, um mix, não vou falar só de operadora, eu vou falar também de OTA. Cara, acho que assim, primeira coisa, o hotel tem que ter o entendimento o quanto ele distribui para cada, né, canal. Eu acho que nunca vai ser 100% com um canal ou outro, então, como a gente sempre fala, aquela brincadeirinha, né, não vou colocar todos os ovos numa cesta só. Então tem que saber distribuir o produto e você tem que saber trabalhar com cada tipo de canal para trazer um perfil ou um tipo de venda do que você entende que você consegue ali dentro do teu produto. Mas assim, dentro da venda ali operadora, essa desmistificação entre net e comissionado, eu costumo falar também muito sobre o net, porque eu acho que o net ele é muito fácil de enxergar, ele é muito visível, né? E hoje a gente sabe que tudo que é muito mais visual, a olho nu, assim, de interpretar, fica mais fácil. Quando eu olho uma tarifa comissionada, eu tenho que entrar ali e entender se tem algum incentivo para aquele período. Se eu estou realmente com a comissão, somente a comissão de contrato, se eu tenho algum posicionamento diferenciado, destacado. Então, como o Pessuto destacou ali, hoje a gente brinca muito também com essa fala, que é até um pouco feia, mas é uma grande realidade e traz a clareza que a gente precisa. Quando alguém quer esconder um corpo, você matou uma pessoa, quer esconder um corpo. Onde é que você vai colocar o corpo? Na segunda página do Google, né? Que ninguém vai lá ver nada. Todo mundo resolve a vida na primeira página. Então, quer esconder alguma coisa, coloca na segunda página. Ninguém vai na segunda página. Tá? Então, a gente tem isso também através de dados, através de análise de números, de cliques, de conversão. Né? Então, quanto tempo o cara fica em cada página. Então, para você enxergar isso de maneira clara, com uma tarifa net, ela é muito mais fácil.
Senão você coloca uma tarifa comissionada, você paga por um comissionamento extra para estar na primeira página ou nas primeiras posições, ou para estar com destaque no aplicativo, no envio de push. Qualquer tipo de ação que você faça tem um custo, né? Eu acho que a OTA faz isso muito bem, muito claro, que é destacar quais são os custos da distribuição do produto. Eu acho que a operadora fica muito mais místico, muito mais... Que custos são esses? Como que você distribui? Então, acho que vale muito a pena, assim, quando a gente olha net, você sabe exatamente qual é o custo mínimo que você pode chegar e o quanto você vai receber por aquilo. E quando você coloca uma tarifa comissionada, você pode fazer certas ações e depois você entender que não foi, talvez, a melhor tarifa final. Quando você vê no mês seguinte, como ele falou, o quanto você pagou de comissão, você fala, cara, quanto que sobrou dessa diária aqui? Né? Então, acho que assim, o hotel, cabe ao hotel saber distribuir o produto, distribuir entre as duas prateleiras, o que é uma tarifa operadora e o que é uma tarifa OTA, sabendo que cada um tem um percentual, e saber usar também cada estratégia de cada canal. Né? Tem canais que vão comunicar com um mercado específico, tem canais que vão comunicar com um tipo de produto ou distribuição específica, né? Então, canais específicos eu posso falar de país, por exemplo, né? Eu vou atingir a América Latina, eu vou atingir o brasileiro, eu vou atingir a região sudeste, eu vou atingir o nordeste especificamente, né? Entra um detalhe mais micro ainda, né? E, então, assim, eu acho que tem que saber utilizar cada canal a teu favor, mas eu não vejo hoje operadora como um canal mais caro. Tá? A gente faz contas aqui todos os dias, a gente vive disso, na verdade, né? De fazer análise para saber como que a gente entrega também a distribuição mais barata. Eu também quero diminuir a minha distribuição para ter um rendimento mais alto. Só que a gente sabe que isso flutua muito. E aí, pegando um gancho também na operadora, para fazer um link com o OTA, o que acontece hoje? A operadora ela não distribui só offline, ela distribui também online. E tudo para ser distribuído online, para ter uma indexação no Google, por exemplo, tem que ter uma estratégia, tem que ter pago, tem que ter divulgação. E essa flutuação online hoje, ela faz assim, é um leilão. Hoje está custando 3 centavos, amanhã custa 30 centavos. Né? E amanhã depois custa R$1. Depois custa... Então, assim, a flutuação é muito alta. Então, até a previsibilidade de uma operadora hoje, para distribuir online, ela é muito mais flutuante do que antigamente. Antigamente, a gente tinha custo fixo, que era lá o caderno Boa Viagem, quinta-feira que saía no Globo, e a página dupla era 20 mil. Né? E aí a gente sabia que 20 mil eu conseguia dividir por quantos agentes de viagem para pagar minha página junto, e eu tinha um custo fixo. Hoje, não. Hoje eu estou falando de uma distribuição que ela custa X, e depois da manhã ela vai custar X mais Y. Né? Porque a quantidade de pessoas buscando por aquela palavra, investindo naquela palavra, ou naquele hotel específico, aumentou, consequentemente o custo aumenta junto. Então, a flutuação de custo é muito alta, a operadora hoje, não é tão estacionado, tão flat, tão linear como era antigamente, que a distribuição era 100% offline. Então, a operadora hoje, ela tem offline e online. Né? Então, eu não vejo como um custo mais alto, e sim, na verdade, um custo justo para você ter o teu produto divulgado e distribuído para o mundo inteiro. A gente sabe o poder das agências de viagem online e o quanto que elas geram de negócio. E aí eu vou fazer uma última reflexão, só para finalizar, não me estender muito. Você que distribui teu produto hoje, quase que 100% numa OTA, eu sempre brinco também com isso com os hotéis. Eu falo, cara, você vai esperar uma próxima pandemia? Você vai esperar algo acontecer para você esperar a sazonalidade somente de venda, né? A operadora, a gente vende com antecipação, vende uma permanência maior e um cancelamento menor. Então, eu acho que hoje é o modelo que todo mundo gostaria de ter ali na tua venda, na tua ocupação de diárias, né? Uma venda mais saudável possível, não deixar para cima da hora. Quanto mais cima da hora, qualquer imprevisto, o impacto é muito grande. Basicamente isso que eu tenho assim, para fazer de comparação entre OTA e operadora, custo e a importância de estar nos canais. Né?